Muito bem, o tema, conforme hoje foi dito aqui pelo nosso colega Albino, em inglês, vai ser o stress oxidativo e a vida humana, porque é disso que estamos aqui a falar essencialmente. E para falarmos de stress oxidativo, nada mais importante do que falarmos da célula e daquilo que nós podemos chamar a respiração celular. Então o que é que acontece? A célula, para que é parte olhando para a anatomia microscópica, é a parte de todos os nossos tecidos, todas as células, e existem muitos tipos de células, todas elas precisam de respirar para que possam processar o seu metabolismo. E essa respiração tem a ver precisamente com o metabolismo de cada célula, que está dependente da própria respiração do ser humano. Ou seja, com isso sabemos que o oxigênio que nós respiramos, porque somos seres aeróbios, ou seja, precisamos de oxigênio para respirar, é indispensável à vida, mas vai sendo degradado. E quando nós degradamos o oxigênio no nosso dia-a-dia, vamos convertê-lo em água, principalmente, mas também em algumas substâncias mais nefastas, que são aqueles fatores da degradação do próprio oxigênio. E assim, há uma série de substâncias, com alguns nomes um pouco estranhos, como o anião superóxido, o óxido nítrico, ou principalmente o radical peróxido, que é talvez o pior e o mais grave, que são fatores da degradação, aquilo que se chamam oxirradicais, do oxigênio, e que normalmente cerca de 3 a 4% daquilo que nós respiramos vai se degradar nestas substâncias. Então, é o caso de se perguntar, o oxigênio é indispensável à vida, é importante fazer exercício físico, mas o próprio consumo de oxigênio e a nossa respiração celular vai provocar, de alguma forma, alguma degradação e alguma alteração do nosso estado de homeostasia. E é aí que aparece aquele termo que todos nós ouvimos falar hoje em dia, que são os chamados radicais livres. É uma coisa estranha, toda a gente já ouviu falar, mas muitas vezes não se sabe muito bem o que representa. Então, os radicais livres são o quê? São essencialmente átomos e moléculas, ou seja, nós, na nossa essência, para além de sermos criados por células, as células representam o quê? São aglomerado, precisamente, o quê? De átomos, e somos constituídos por moléculas. Pensar que praticamente tudo o que é vivo e o que existe no planeta Terra é à base de quê? De carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio ou azoto. Então, isso forma moléculas. E essas moléculas circulam dentro do nosso organismo. E lá está, o oxigênio acaba por ser o quê? Precisamente também ele uma molécula. Ora, quando temos moléculas e átomos a circundar no nosso organismo, se houver em algum momento, uma alteração da estrutura química desse átomo ou dessa molécula, essa alteração dessa estrutura vai formar eventualmente aquilo que se chama um radical livre. Isto porquê? Olhando, por exemplo, para um átomo é constituído sempre por um núcleo, e a gente já sabe que esta coisa dos eletrões e dos neutrões normalmente são representadas como os prótons e os neutrões no centro, com os eletrões a circundarem em volta. Já se sabe que não são propriamente umas órbitas estáveis, absolutamente lineares, mas existe então um número equilibrado daquelas três compostos que formam os átomos: os prótons, os neutrões e os eletrões. O que acontece, de facto, é que um radical livre é, pois, um átomo ou uma molécula que, em algum momento, vai perder um eletrão da sua última camada. Isso vai fazer com que essa estrutura fique instável. E, ao ficar instável, ela vai querer estabilizar-se. É como nós, quando nós torcemos um pé ou partimos uma perna, tentamos arranjar uma canadiana ou uma sueca para nos equilibrar. Mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, tentamos sempre arranjar alguma coisa que nos dê equilíbrio. O átomo, quando se transforma em radical livre, também tenta arranjar alguma coisa. E vai arranjar o quê? Um outro eletrão a uma outra estrutura. Ora, é isso que vai acontecer. É que quando um átomo perde um eletrão da sua última camada, que é chamada camada de valência, vai tornar-se altamente reativo. E ao tornar-se altamente reativo, vai então alterar o processo de respiração tecidular e alterar os processos metabólicos, como o nosso organismo funciona. Isso, normalmente, o que vai acontecer, então, é que o radical livre vai, então, buscar a outros átomos aquilo que lhe supostamente lhe faz falta. E vai criar uma cascata. Porquê? Porque, por sua vez, esta estrutura, que era um átomo equilibrado, vai esta estrutura ficar desequilibrada. E então vamos criar um efeito cascata, um efeito dominó, em que cada vez vai haver mais alterações dentro do nosso organismo. Isso é particularmente importante. Porquê? Porque o equilíbrio elétrico, e nós somos um ser elétrico e químico, vai ser alterado. Uma forma simples de explicar isso é aquilo que nós chamamos de oxidação. Praticamente todas as estruturas no planeta Terra oxidam, umas mais que outras.
Há uma coisa que nós fazemos na escola, aprendemos logo quando muito novos, que é cortar uma peça de fruta, nomeadamente uma maçã, uma pera, uma banana, e que vemos que em contacto com o ar, essa mesma estrutura, o que é que acontece? Vai oxidar. Ou seja, a estrutura ao entrar em contacto com o ar vai degradar-se, normalmente fica com uma cor alterada, e vai perder componentes. Aquilo que nós dizemos muitas vezes do sumo de laranja, que se o sumo de laranja não for bebido imediatamente a ser feito, passado algum tempo, algumas horas, perde qualidade. Aqui é a mesma coisa com esta maçã. Esta maçã aqui em baixo oxidou e perdeu algumas das suas componentes mais importantes. Então o que é que acontece? A oxidação no nosso organismo também acontece. É um processo endógeno que se deve manter em equilíbrio. Agora, nós temos mecanismos para que isso aconteça. E alguns desses mecanismos são, por exemplo, algumas enzimas metabólicas que nós próprios produzimos. Uma das formas de nós vermos como é que podemos evitar a oxidação é, com certeza, pegar nesta mesma maçã e pôr-lhe um bocadinho de sumo de laranja ou sumo de limão. Aliás, toda a gente faz de vez em quando salada de fruta e às vezes é o que se faz. Para quê? Para que a salada de fruta mantenha o seu bom aspecto. Isto porquê? Porque o sumo de limão, por exemplo, tem ácido cítrico e ácido ascórbico que funcionam como conservantes naturais e que vão manter o bom aspecto da nossa maçã e vão evitar o quê? O processo ou o fenómeno de oxidação. Então, se nós fazemos isto na salada de fruta que ingerimos, para termos vitaminas, minerais e fibras, então também podemos fazê-lo para nós próprios, para a nossa própria oxidação. E é isso que se pretende mostrar aqui hoje. O que acontece é que esse equilíbrio de oxidação que acontece dentro do nosso organismo, muitas vezes vai ser agravado com outros fatores externos, exógenos, e que todos nós conhecemos, não é? Muitíssimos destes fatores são comuns a todos nós. Os hábitos tabágicos, os hábitos alcoólicos, nomeadamente as bebidas brancas, as radiações solares, os raios ultravioletas, que todos nós ouvimos falar, o stress psíquico e físico que acontece. Por exemplo, eu estou agora numa fase de stress psíquico e físico. Ando aqui de um lado para o outro e estou a pensar no que estou a dizer. Portanto, eu a seguir vou ter que dar uma dose de antioxidantes extra. A própria poluição ambiental, as radiações eletromagnéticas. E eu, no outro dia, ia de carro a passar aqui numa estrada, perto de nós, e fiquei espantado com a rede elétrica nacional. Hoje em dia, torna-se difícil contornar os locais populacionais. Então, o que é que nós temos? Cadeias de alta tensão a passar muitas vezes perto de estradas e principalmente perto de habitações. Ora, isso cria o quê? Radiações eletromagnéticas que vão, de alguma forma, interferir com o nosso nível de stress oxidativo. Os fármacos, muitos dos fármacos que vão ser metabolizados pelo nosso organismo vão aumentar também esse stress oxidativo. As vacinas, que muitas vezes são indispensáveis e que são obrigatórias, na sua constituição muitas vezes têm metais pesados, como o mercúrio e outras substâncias, que nem sempre são de todo positivo. Olhando depois para a própria alimentação, sabemos que há alimentos ricos em colesterol, alimentos ricos em conservantes, em edulcorantes, alimentos pobres em vitaminas e minerais, alimentos pobres em fibras. E temos depois a própria atividade desportiva, que, apesar de ser um stress físico, e aí é importante, depois a própria atividade física o que é que leva a um maior consumo de oxigénio. E, por sua vez, vai aumentar mais o processo de oxidação endógeno, já necessário para nós como seres aeróbios. E depois os próprios micro-organismos, como vírus, como fungos, bactérias, que somos constantemente atacados por estes organismos. Então, reparem como todos estes fatores que aqui estão e que nos tocam e que interagem connosco no dia-a-dia vão, de alguma forma, poder interferir sobre a respiração solar e sobre a nossa carga genética, aquilo que nós chamamos muitas vezes como o DNA, e levar a uma lesão da célula. Então vemos o quê? Que a defesa do organismo e da membrana celular. E eu queria chamar a atenção que a membrana celular, todas as nossas células são feitas por dois constituintes de gorduras, de lípidos e de proteínas, que esses eletrões que andam perdidos e que se passaram a chamar o quê? Propriamente radicais livres, vão interagir com toda a nossa estrutura proteica, lipídica, DNA, que contém a nossa informação genética e dessa forma poder levar às vezes a danos irreversíveis.